falando sobre bastidores. O Vila que segue naquela pegada, se preparando para o seu confronto contra o Criciúma. O Tigrão volta a campo na próxima segunda-feira, dia 9, mas em paralelo a isso, nos bastidores, muita coisa acontecendo, realmente pegando fogo, principalmente no mercado da bola. Vou trazer aqui, Paulo Francisco, situações e também informações que nós conseguimos apurar nessa parte da tarde, que foi muito movimentada, muita coisa aconteceu, muita coisa foi a público, claro, e divulgada também nas nossas redes sociais, nas redes sociais das feras do esporte. E aí, Paulo Francisco, vamos aqui, eu anotei tudo aqui em tópicos, vamos tratar tudo isso aqui no nosso noticiário. Começando pelo atacante Gustavo Pajé. O Pajé tem 20 anos, é jogador do Vila Nova, tem ali o seu passe vinculado ao Vila, o seu passe totalitário vinculado ao Vila Nova. Ele é jogador oriundo das categorias de base do Tigrão e existem clubes da Série A e também dos Emirados Árabes que querem a contratação do Pajé. É aquele investimento que o Vila vem fazendo nas categorias de base, dando retorno, né? Se o Vila conseguir fazer uma boa venda do Pajé para o futebol, para a elite do futebol brasileiro ou até mesmo para o futebol estrangeiro, seria muito bom aos cofres do Tigrão. Então, existem aí clubes da Série A e também dos Emirados Árabes de olho no Pajé já para esse meio de ano, para essa janela de julho que vai se abrir. Claro, essa janela de junho, os clubes estão se movimentando também, né? Essa janela que está aberta agora de 8 dias, mas é uma janela muito curta. Então, existem negociações que devem se estender para julho, na janela de julho mesmo, e aí sim jogadores devem estar deixando o Tigrão. Gustavo Pajé é um jogador que está sendo muito bem visado, muito por conta do que ele vem fazendo nas categorias de base do Vila. Ele vem atuando também pelo profissional, essa é a verdade, o Lacerda vem dando muitas chances ao Pajé no futebol profissional, mas ele brilhou mesmo com a camisa do Vila nas categorias de base. É um garoto muito novo, vai ser maturado, vai aprender muito ainda, não está maduro, não está 100% ali formado, mas com toda certeza vai dar um grande jogador aí para o nosso futebol brasileiro e pode render dinheiro ao Vila, até porque é um ativo do Tigrão e tá aí sendo muito bem visado no mercado da bola. Agora, Paulo, falando sobre a situação do Gabriel Silva. Gabriel Silva também é outro jogador que vem despertando interesse de clubes do Brasil e também do exterior. O Gabriel Silva já completou ali a carga de 9 jogos na Série B. Atualmente, o jogador pode disputar no mínimo, no máximo, na verdade, 8 jogos. E aí ele ainda pode se transferir para outra equipe da mesma divisão. Ou seja, fez 8 jogos, foi vendido, ainda pode jogar a Série B do Campeonato Brasileiro. Como ele fez 9 jogos, não pode mais entrar em campo. E aí fica praticamente impossível outra equipe da Série B mandar ali uma proposta oficial para o Gabriel, porque ele não poderia jogar, não poderia atuar com outra camisa na Série B nessa temporada de 2025. E aí, Paulo Francisco, a informação que nós recebemos foi a seguinte: o Guarani chegou junto, rapaz. Enviou uma boa proposta ao Gabriel Silva, inclusive chegou a conversar com a diretoria do Vila Nova, o Vila deu o aval, mas o Gabriel Silva, junto à sua staff, não quer retornar à Série C do Campeonato Brasileiro, não quer disputar a Série C do Campeonato Brasileiro. O jogador pertence ao Vila, tem contrato até o final do ano e está com conversas com o futebol japonês e também dos Emirados Árabes. Se pintar uma boa proposta, tanto para o Gabriel quanto para o Vila Nova, o Tigrão não vai ali fazer força para segurar o jogador, e aí o Gabriel Silva seria vendido em definitivo. Lembrando que ele tem contrato até o fim do ano e seria muito bom para o Vila negociar o jogador já nessa janela de meio da temporada, viu, Paulo Francisco? Agora, falando sobre dívidas, Vila Nova que tem dinheiro a receber de alguns clubes, principalmente de clubes de fora do país, viu, Paulo Francisco? Eu tô falando do Torpedo Moscou, o Torpedo Moscou que exerceu a compra do Alisson no ano passado, na verdade no começo desse ano. O Alisson que estendeu seu contrato do ano passado, esse ano foi vendido ao Torpedo Moscou. A negociação do Vila Nova com o Torpedo girava em torno ali de uma parcela única do valor total do Alisson. O clube russo acabou pagando ali uma fatia do valor e não conseguiu ali, não exerceu a finalização do pagamento. Então o Vila Nova
foi até a FIFA e enviou uma notificação à FIFA para querer receber o restante do pagamento referente à venda do Alisson ao Torpedo Moscou. Então existe aí esse impasse, falta uma parcela que o Vila Nova precisa receber. E também, Paulo, falando aqui para finalizar o nosso noticiário, que inclusive o Moisés já deve estar coçando a cabeça aí para eu finalizar, eu até peço perdão para o nosso capitão, o Cleiton, atacante Cleiton, que vestiu a camisa do Vila Nova no ano de 2020, ele que foi inclusive emprestado pelo Vila a outras equipes, o Cleiton foi negociado em definitivo para o Casa Pia de Portugal em 2023. O Vila Nova vendeu o jogador e permaneceu com 10% do passe do atleta. O Casa Pia vendeu o Cleiton ao Vasco da Gama, clube do coração do Jean Lopes, nosso querido Jean Lopes. O Vasco da Gama acabou não exercendo ao Casa Pia, com isso o Vila Nova ficou ali também chupando o dedo, não recebeu o valor referente aos 10% dessa venda do Cleiton, Paulo Francisco. Então o Tigrão tem uma grana a receber do Torpedo Moscou e também do Casa Pia, que consequentemente essa grana virá do Vasco da Gama, que exerceu a compra do atacante Cleiton na temporada de 2024, viu, Paulo Francisco? E é claro, né, Paulo? Igor Santiago, a sua fonte de informações do Vila Nova, finalizando o seu dia, trazendo todas as informações do Tigrão aqui no Golaço Band News e sempre em oferecimento à Sopema, viu, Paulo? Sempre em oferecimento à Sopema, e se é Sopema, é claro que você deve e pode confiar.